Senhor, nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela tem poder de transformar. A Tua Palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Nós assim consagramos e cremos que essa Palavra, ela repercutirá, reverberará no nosso espírito, de uma forma poderosa, de uma forma viva, de uma forma eficaz. Enquanto estiver a falar, Senhor, alguns serão curados, transformados pela Tua Palavra. Ao ouvir a Tua Palavra, eles serão revigorados, fortalecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, enquanto você estiver ouvindo a palavra, creia. A salvação veio pelo ouvir, e a cura vem pelo ouvir, a libertação vem pelo ouvir também. Então, quando você estiver ouvindo a palavra, creia que essa palavra ela tem poder de te libertar e de curar alguma enfermidade. Então, às vezes você está aqui, eu estou falando isso pelo nível de fé, você está com alguma dor, a dor ela vai desaparecer. Enquanto nós estivermos falando, você fala, pastor, é assim que funciona. A palavra é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Jesus. Ele é quem tem poder de entrar na tua vida e fazer algo. Nós não temos poder nenhum, Ele tem. E é assim que funciona. Então, a questão da fé é você acreditar na palavra que está sendo pregada. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria falar sobre tempos de céus abertos. Quantos aqui vão para o céu? Não vai não. Não vai. Vai perder a salvação? Hã? Tem certeza? Absoluta, essa é certeza. Então, se você crê que você está indo para lá, os céus já estão abertos. A questão é que você acha que os céus estão fechados sobre você e que os céus se fecham. Deixa eu dizer para você, os céus não podem se fechar sobre Jesus. Se não se fecham sobre Jesus, não se fecham para você. Eu queria ler um texto em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Aleluia. Faltou alguma coisa para eu falar? Não? Queria agradecer também as irmãs que nós vamos ter um coral de crianças, dia 24, é isso? Aqui cantando no dia 24, nosso culto para celebrarmos o Natal. Eu queria que você falasse com o seu filho, irmão, Natal não é Pai Natal. Não é um bocado de presente, um bocado de prenda. Natal é o nascimento, é a celebração de nascimento de Jesus Cristo. Queria que você tivesse muita consciência disso e não entrasse. Tem uma coisa terrível, chama espírito natalino. E todo mundo começa a se falar, todo mundo se dá presente, todo mundo se cumprimenta, todo mundo fala. Deixa eu dizer para você, tem algo maior que o Espírito Santo dentro da tua vida. Então, se mova nisso. Amém? Coma mesmo, faça o que você tem que fazer nas ceias, mas celebre Cristo. Coloque isso diante do Senhor. Amém? Nós vamos falar isso semana que vem, mas queria colocar para você aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Fala, eu vi a glória de Deus. E vi também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Olha que visão é essa, irmãos. Ele vê Jesus, os céus abertos, Jesus a interceder por ele, como Paulo disse. Ele vê os céus abertos e Jesus a interceder por ele. Isso é a postura, é onde Jesus está exatamente agora. Então você vai começar algo na semana, ele está de pé. Olha o que ele fala assim, ele viu Jesus em pé ao lado direito de Deus. A Bíblia diz que ele já se assentou, porque ele já terminou a obra. Então ele se assenta ao lado direito de Deus, porque ele já terminou tudo. Tira a versão, coloca a versão revista e atualizada, RA. Próximo, olha o próximo texto, 56. Pode mudar, filho. Assim mesmo agora. Então disse, olhem, estou vendo o céu aberto. Fala, eu estou vendo o céu aberto. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre a minha vida, sobre o que o Senhor tem feito. E o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele não vê Jesus, ele vê o Filho do Homem. Ele fala do Filho do Homem. Por que ele fala do Filho do Homem? Do Filho do Homem é igual a mim e a você. Nós precisamos entender, quando ele fala Filho do Homem, quer dizer o seguinte, alguém que veio na terra, se tornou igual a nós,
sem pecado, e ele vê o Filho do Homem em pé, direita de Deus. Aonde Jesus está é onde eu e você estamos. Quantos creem nisso? É muito comum você ouvir, e você vai escutar em muitas denominações, em muitos lugares assim: os céus estão de bronze. Quantos já escutaram isso? Quantos já escutaram? Os céus estão de bronze. Vamos orar, porque os céus têm que se abrir. Os céus já estão abertos. Você é discípulo do Senhor. Os céus não estão fechados, irmãos. Os céus não podem mais se fechar em Jesus. E você foi batizado em Cristo Jesus. Isso quer dizer que você, em Cristo, os céus já estão abertos. Quantos creem nisso? Aleluia. Então parece que os céus estão fechados para mim. Quantos já escutaram isso? Eu escutei esse dia. O avião começou a ter turbulência. Alguém já viu turbulência de avião? E tinha um irmão do meu lado, viajando para Goiânia. Tem turbulência. O que aconteceu? Pastor, os céus estão fechados para a gente, olha aí. Eu só tenho uma certeza, pastor. Nesse avião tem 1, 2, 3 pastores. Então quer dizer que não vai cair o avião. Que mentalidade errada. Percebe? Pensamento errado produziu uma fala errada e um comportamento também errado. Esse avião não vai cair porque o propósito de Deus ainda não acabou. Eu falei para ele: porque Deus tem um propósito na minha vida, meus dias estão sendo contados. Eu preciso de um posicionamento no nível de autoridade, no nível que eu possa ver o tempo todo os céus abertos. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo que pareça tudo difícil, mesmo que tudo diz que não, sempre tem dentro de você uma voz do Espírito que diz, e te encorajando: continua crendo. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui já oraram para a conversão de alguém e não aconteceu? O que você faz? Tem uma voz dentro de você encorajando: continua. A hora que a voz parar, vai vir alguém que o Senhor vai mandar para perto de você para ajudar você em fé, e falar: continua orando, continua crendo. Quantos creem nisso? Amém? Então você precisa entender que tem uma boa notícia para você. Aqui é lugar de boa notícia. Eu não estou aqui para dar notícia ruim para você, mas eu estou para te dar uma notícia boa. A notícia é: os céus continuam sempre abertos. Quantos aqui creem nisso? Então você está com os céus abertos e o Senhor já veio a esse mundo. Por isso que ele fala assim: a obra já foi consumada. Eu e você estamos celebrando o domingo da obra consumada, da obra que já foi concluída. Jesus já ressuscitou, está à direita de Deus Pai, a interceder por mim e por você. A propiciação pelos nossos pecados acabou. Ele já propiciou tudo o que deveria sobre os nossos pecados. Então os pecados não podem mais te paralisar para você vir num culto. E digo para você, você é um privilegiado de estar aqui. Privilegiado porque muitos queriam estar aqui e não vêm. Outros já não entenderam mais e acham que tem que cultuar em casa. Mas nós estamos aqui para celebrar ao Senhor Jesus. Amém? E eu quero contar a história de 3 garotos que não foram mortos por Herodes. 3 homens que não foram mortos. 3 crianças que não foram pegas por Herodes. 3 crianças que não foram e não estiveram nisso. Então o primeiro deles foi colocado, que foi João Batista. João Batista, ele não foi pego. João Batista, ele foi alguém que foi levado para o meio do deserto. Quantos aqui entendem isso? E ele sai do meio do deserto e ele encontra Jesus só uma vez. Quando Maria, caridade, encontra Isabel, eles só se encontraram ali no ventre. O ventre de Maria, o ventre de Isabel, ele faz ali, se alegra. A criança fica cheia do Espírito Santo. E só nesse momento, Isabel tem que fugir para o deserto e leva a criança para o deserto. E essa criança, ela é tratada para que ela, quando ela volte, ela tenha um propósito na vida dela. Quantos aqui entendem isso? Isso é tão importante, isso é muito importante para nós. Você tem que guardar o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Guarda uma palavra, guarda algo, tira do meio da morte. Então Herodes tinha decretado e o diabo falou: eu vou matar todas as crianças. Quantos conhecem a proto-profecia?
o proto-evangelho foi liberado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, versículo 15, que ele diz que o inimigo esmagaria, tentaria ferir o calcanhar, mas o Senhor esmagaria a cabeça. Ele sabia que iria nascer de uma mulher, de um ventre de uma mulher, um ente querido que mudaria tudo, e desde lá ele começa a entrar. Ele faz isso achando que fosse acontecer naquele momento. Ele pega Caim e Abel, ele coloca divisão. Caim mata Abel, essa é a primeira morte, porque ele tenta entrar por esse lado. Os irmãos estão entendendo que o diabo sempre está querendo destruir a próxima geração, e assim tentou acontecer. E você vai ver que isso não acontece no início, e o diabo sempre tem paralisado. A forma de genocida que o diabo tem, de matar um bocado de crianças, de tirar as crianças, de tentar maltratá-las, de tentar feri-las, é a forma como o diabo tem. E Herodes não foi diferente disso. Quando Jesus está para nascer, ele coloca um decreto: crianças abaixo de 2 anos têm que ser extirpadas e mortas. Quantos aqui entendem isso? Não entendo, pastor. Você vai entender que ele queria pegar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. E aí ele pega e começa algo. Só que é interessante, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus era uma dessas crianças que ele tentou pegar. Só que o diabo não conseguiu. Só que nós estamos falando de um tempo que se passou. Então, como ele tentou matar essas crianças, ficou quase 30 anos, presta atenção, sem ouvir falar no Messias. Ficaram-se quase 30 anos sem falar no Messias. Então, cadê o Messias? Nós vencemos. Então, tinha uma reunião no inferno, e eles falavam assim: olha, o Messias não vem mesmo. O Messias não nasceu. Acho que nós conseguimos, nós vencemos. Olha aí. Só que de repente aparece alguém, uma voz que clama no deserto. Lembra? Uma voz que começa a anunciar no deserto. E esse é João Batista, uma das crianças que não foram pegas. E essa criança que não foi pega, ele começa a anunciar. E ele começa o inferno começa a questionar, porque achavam que João Batista era o Messias, porque ele estava batizando. E quando ele chega em determinada situação, foram lá perguntar: você é o Messias? Ele fala: não sou. Você é Elias? O diabo estava querendo saber qual era a identidade de João Batista. E João Batista falou: não, eis que eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho que vem do Senhor. Só que de repente aparece do nada Jesus. 30 anos, pastor, mas 30 anos por quê? Porque ele ficou na carpintaria com o pai dele 30 anos, aprendendo carpintaria. Para quê, pastor? Porque o pau que nasce torto precisa e tem direito sim de ser endireitado. Amém? Os irmãos percebem isso ou não? Ele só estava na carpintaria para falar: todo esse pau torto, esse local, essa madeira toda torta, Jesus sempre endireita, irmãos. Jesus tem sempre o poder de endireitar. Ele ficou 30 anos, o diabo achou que tivesse vencido. De repente ele entra no meio daquelas circunstâncias, e quando ele entra, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora o inferno falou: que é isso? De onde vem esse alarde? Quantos leem a Bíblia sabem? Então lá em Lucas, amém? Depois se você ler Lucas capítulo 1, capítulo 2, você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. E Jesus entra. Quando ele entra, ele é completamente o quê? Batizado. Quando ele está sendo batizado, é a primeira vez que os céus se abrem. E a primeira vez que o céu se abre, ele diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deus não poderia ter falado diretamente com Jesus? Por que ele anuncia? Porque todo o inferno vai saber, todo o inferno tinha que saber: Jesus está vivo. Eu imagino aquela hora, a Capetolândia toda, eu imagino todos aqueles capirotos voltando para o chifrudo maior e falando assim: olha, eu não sei o que aconteceu, parece que eles estão anunciando que o Messias não morreu. O Messias está vivo. Como está vivo? Ele está vivo e ele foi batizado. Por quê? Você acha que é o Messias? Porque é o seguinte, olha o que eu vi. Eu vi lá ele sendo batizado, e ele sendo anunciado como Cordeiro de Deus. E quando ele foi batizado,
ele voltou, e os céus se abriram, e uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer nele. Então eu quero que você entenda uma coisa: você tem os céus abertos, não porque você é bom, porque você faz coisa boa, porque você é certinho, bonitinho, cheirosinho, penteadinho. Não é, é porque Deus te ama. Ele decidiu te amar, independente de você, independente do que você faz, independente das circunstâncias. Os céus são completamente abertos sobre Jesus e estão abertos sobre você. Os irmãos percebem isso ou não? A questão é que nós não temos fé para isso. A gente tem fé porque, olha aí, jejuei a semana toda, li a Bíblia a semana toda. Aí você fica com fé. Se você tem fé nisso, diz para você: sua fé tem data de validade. Vai vencer. E quando vencer, você vai cair em si mesmo, e você vai querer mudar todo mundo à sua volta, menos você. E Deus está dizendo o seguinte: dentro da Capetolândia toda, os céus se abriram sobre um homem lá. Fique esperto com esse homem que está vindo. Então, se os céus estão abertos sobre Jesus, estão abertos sobre você. Eu sou amado porque Jesus é amado. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fui batizado na morte e na ressurreição em Cristo Jesus. Eu sou amado. Minha família é amada, eu sou amado. Nós somos amados. Eu só vim aqui para você lembrar. Nós vamos começar uma semana. Quantos aqui dormiram às vezes num leito cheio de espinhos? Eu estou dizendo cheio de espinhos porque tem gente que já nem consegue dormir, porque fica completamente incomodado às vezes, com enfermidades. Tem gente que já não consegue dormir. Tem gente que não consegue estar aqui. Tem gente que vive confusa. Pessoas estão confusas hoje, porque o modo de ser igreja é congregacional, é estar junto, não é na internet. Deixa eu dizer para você, o Instagram não tem para você nada. Quem tem para você é Cristo, é o relacionamento com Ele, é o Senhor Jesus. Pastor, você é contra? Não sou contra redes sociais, importante nós usarmos, mas presta atenção, Jesus tem algo para você. Eu queria primeiro anunciar para você: os céus estão abertos, parece que tudo diz que não. Tem uma obra que diz que sim para a sua vida. Teve alguém que disse que sim para você. Eu quero que você acredite nisso. Eu quero que você creia que o Senhor está com você. Amém? Então você precisa entender: da semente da mulher nasceu a criança. Parecia que 30 anos não tinha ninguém. Parecia que em 30 anos nada acontecia. De repente levanta no meio do deserto. Levanta alguém que se começa a declarar. Você é alguém que já está começando a declarar sobre a tua casa, sobre a tua família. Você é a voz que está declarando sobre a vida de alguém. Jesus te ama. Eu estou declarando, algo vai acontecer. O novo nascimento vai surgir. As coisas vão surgir. Você precisa ter fé no lugar certo. Não é fé em você, é fé naquele que fez uma boa obra em você. É aquele que começou uma boa obra em você, é aquele que não para. O problema é: pastor, eu preciso acreditar em mim. Irmão, acredite em você, em Cristo Jesus. Acredite em você completamente transformado, revigorado. Creia que você não tem nada para dar para Deus, mas Ele tem tudo para dar para você. Você não consegue encontrar Deus, Ele quem consegue te encontrar. Foi Ele quem te achou, foi Ele quem me encontrou, não fui eu. Eu não consigo nem estar na presença de Deus, eu não consigo nada sem Ele. Tudo é a partir dEle, tudo vem dEle. Quantos estão me entendendo? É isso para anunciar: Ele é o meu amado, mas eu sou amado por Ele, porque Ele me amou primeiro, eu sou amado. Nós precisamos ter esse tipo de fé, e essa é a primeira fé. Quantos aqui entendem isso? O segundo ponto que eu quero para você entender isso, é que os céus estão abertos para mostrar que não estamos sozinhos. Primeira coisa, você é amado. Segundo ponto, você não está sozinho. Então você vai ver Estevão aqui. Então deixa eu dizer para você, você vai precisar dar um testemunho. O seu testemunho é estar pronto para morrer em Cristo. Pronto para você falar: se eu terminar hoje a minha vida, eu termino com fé. Como Paulo disse, ele falou assim: eu estou terminando a minha carreira, guardei a fé. Quer dizer, se ele guarda a fé, porque ele tinha fé. E ele tinha fé em algo correto. Paulo acreditava na morte e na ressurreição de Jesus, onde ele foi batizado. Ele é o único apóstolo, presta atenção, da nova aliança, de uma forma da nova aliança. Não estou falando que não teve outros, eu estou dizendo para você que foi alguém que foi até o final, escreveu mais textos sobre isso, sobre a graça.
Paulo entendia o que era a nova aliança. Ele entendia que a nova aliança não tinha nada a ver com ele. Tanto é que ele termina como o pior dos apóstolos. Ele termina como o principal dos pecadores. Ele entendia que era a graça de Deus na vida dele que levava ele para cima. Só que presta atenção, vou contar uma nova história para você. No templo, eles estavam sobrecarregados pelo número de pessoas que se convertiam. E eles precisavam levantar 7 diáconos. Fala, 7 diáconos. Lá em Atos está isso. Eles levantavam 7 diáconos. Esses 7 diáconos que foram levantados, eles precisavam auxiliar dentro do templo de Salomão. Eles eram colocados ali, eles ajudavam também no sacerdócio naquele lugar. Eles estavam naquele lugar, um acendia, outro colocava o incenso, outro preparava os pães, outro preparava todas as coisas, e eles eram levantados para isso. E tinha um que sobrava. Não é que ele sobrava, mas era alguém que ia para as praças, que era Estevão, que era no Atos capítulo 7, 55. Ele ia para as praças, ele ia cheio do Espírito Santo para as praças. Os 6 faziam a obra ali, e Estevão era alguém que estava ali para que, se faltasse alguém, ele substituísse. Mas ele ia para as praças anunciar o Evangelho. E ele anunciava o Evangelho nas praças. E ele começou a anunciar o Evangelho. Só que ele anuncia o Evangelho da forma como tem. E de repente, presta atenção, ele começa a anunciar o Evangelho de uma forma sobrenatural e poderosa. E ele começa a falar. Ele começa a falar de Adão, ele começa a falar de Abraão, começa a falar da Mesopotâmia, começa a falar sobre todas as partes onde Jesus vinha. De repente, presta atenção, quando ele começa a falar de Jesus ressurrecto, Jesus vive, Jesus está vivo, ele vive, ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, eles começaram a ter comichões no ouvido, começaram a tampar os ouvidos, não querendo mais ouvi-lo. E ele continuou vendo, de repente ele olha para o céu, os céus se abrem. Aleluia, irmãos. Deixa eu dizer para você, às vezes no momento maior de angústia seu, presta atenção, olhe para cima. Olha para cima. Às vezes você está no meio da rua angustiado, triste, debaixo de uma enfermidade, debaixo de circunstâncias. Para o seu dia e olhe para o alto. Se você não sabe para onde tem saída, pastor, cheguei no fundo do poço, olha para cima. O Senhor tem algo para você, não para de olhar para o alto. Não para de olhar para o alto, deixa o Senhor te guiar. Pastor, eu já não sei para onde ir. Olha para cima, continua invocando o nome do Senhor, continua invocando o sangue do Cordeiro. Irmãos, eu fui viajar, e eu viajo, irmãos, quando eu fico muito tempo fora da minha casa. Eu sei que o diabo tenta cirandar a minha casa. Eu sei que o sacerdote fora da casa, irmãos, é certeza que o diabo vai tentar entrar em alguma área. E de lá eu ficava quase todos os dias. Falei, eu quero falar com vocês, mas de novo, todo dia de lá eu ligava. Eles sabem disso. Eu invocava o sangue do Cordeiro que me aproxima de Deus e o nome do Senhor Jesus. Eu estou falando isso para você porque é necessária a presença masculina, a presença do homem, a presença de alguém que olha para o alto, a presença de alguém que vê e fala, esta casa é do Senhor Jesus. Eu invoco o sangue do Cordeiro sobre essa casa, eu invoco o nome de Jesus sobre essa casa. Talvez você não seja um homem, você seja a mãe que Deus colocou ali. Você precisa ser alguém que olha para cima e vê os céus abertos. E é interessante que Estevão estava no meio disso, o céu se abre, de repente vem um paralelo. As pedras não eram pequenas, e pum, na cabeça dele. Abre para mim, é isso mesmo, volta aqui para mim o outro. E de repente, pum, outra pedrada. Quando as pedradas começam a vir, ele não está ligando para pedrada nenhuma, presta atenção. Irmãos, quando você olha para cima, vai ter pedrada de tudo quanto é lado. Vão te chamar de fanático, vão te chamar disso, vão te chamar daquilo, mas continua olhando para o alto. Apedrejavam Estevão, invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É tão interessante você saber que o seu espírito está vivo. O teu espírito está cheio do Espírito Santo de Deus. O teu espírito é cheio da unção do Espírito. O teu espírito é cheio de graça, de palavra. O teu espírito
clama pelo Senhor, clama por Jesus, invoca o nome do Senhor Jesus, mesmo no meio das circunstâncias, o teu espírito está vivo, você está vivo pelo teu espírito, e cheio dessa graça, cheio dessa vida. Quantos creem nisso? O seu espírito está vivo, é o teu espírito que vai para a eternidade, irmãos. Esse corpo, às vezes que tem botox, que tem uma série de coisas, que a gente tenta no ginásio levantar e fazer, e fortalecer, e astarak, ok? E a gente fala ali, como é que chama? Siban é o cara que gosta do... Importante isso, mas isso não vai te levar até o final. Cuida do seu corpo sim, mas cuida do teu espírito. Estevão estava cuidando do espírito porque ele tinha os céus abertos. Cuida do teu espírito. E você vai ver que o céu se abre. Volta para mim no 58. Presta atenção, olha o que ele fez. Lançando fora da cidade, apedrejaram. E cada pedrada que ele viu, os céus se abriam. E de repente ele começa a falar: estou vendo os céus abertos. E uma pedrada pega. Falei: eu vejo os céus abertos e eu vejo Jesus. Irmãos, quando ele falou que ele viu Jesus, pedrada veio. Por quê? Todos eles estavam o quê? Jesus morreu. Mata Jesus, porque ele foi alguém que fez um negócio aqui terrível em Jerusalém. Mata ele. Os soldados tinham pedido para matar Jesus, para entregar Jesus. Deram dinheiro para falar que Jesus estava morto. Mas ele colocou: Jesus está vivo, Jesus vive pelos séculos dos séculos, os céus estão abertos e tudo está aberto. Presta atenção, você não está sozinho. Estevão estava sendo apedrejado e do alto alguém estava vendo para ele. Às vezes estão te apedrejando, às vezes na sua casa estão te apedrejando, mas deixa eu dizer para você, Deus está olhando para você. Deus não parou de olhar para você, Deus não parou de olhar para a tua casa. Pastor, mas estão me apedrejando. Eu falo uma coisa: para servir ao Senhor, pedra vem. Você fala que o Senhor está com você, fala: não, nós temos que fazer tal coisa. Deixa eu dizer para você, continua olhando para cima. Deixa eu dizer para você, às vezes vai ser só você na tua casa olhando para cima, olhando para o alto, mas continua firme. Eu estou falando para você, não deixa de olhar para o alto. Os céus estão abertos, você não está sozinho. Estevão nunca esteve sozinho. Agora eu quero contar a última história do terceiro menino. Um foi Jesus. A gente sabe que ele foi guardado na carpintaria. A gente sabe que Deus guardou. Agora tem uma terceira pessoa que Deus guardou. Abre para mim. Os céus estão abertos para os que creem. E eu creio que você é alguém que crê. Mas a minha fé não é grande, não precisa ser grande. É só você ter fé na coisa certa, do tamanho do grão de mostarda. Não precisa ser grande fé. Homem de grande fé. A maioria das pessoas que foram chamadas de grande fé não eram pessoas que faziam parte de Jerusalém. Era alguém que estava fora. O centurião e a mulher que tinha filho. As duas mulheres tinham grande fé. A questão é você crer no que é correto. Lembra que eu disse para vocês? E os céus estão abertos para os que creem. Agora, para os que não creem, os céus às vezes já se fecharam uma vez, duas vezes, três vezes. Eu não quero te condenar, não. Não quero. Eu quero só que você entenda que os céus continuam abertos. Se você crê, o céu se abre para você também. Às vezes você pensa que os céus estão fechados, já fechou mesmo. Mas Jesus já está com os céus abertos. Amém? Abre lá em João capítulo 1, versículo 43, nós vamos até o 51. Eu vou precisar de alguém aqui comigo. Duas pessoas. Rapidamente. Filipe e Natanael. Estão aqui juntos, primos. E eles tinham naquela época pessoas que precisavam, e eles estudavam sobre o retorno de Jesus, sobre a vinda de Jesus, como hoje precisamos entender. Para vocês terem uma ideia, só dentro do livro de Isaías, existe 125 profecias sobre Cristo. E Natanael era alguém que era especialista nas profecias da vinda do Messias, porque muitos se enganavam, e nós estamos falando da volta de Jesus novamente, os irmãos estão entendendo?
E muitos estão se perdendo porque não entenderam as profecias. Quantos já tiveram profecias na sua vida e não entenderam nada? Quantos tiveram profecias e não perceberam? É porque na profecia você tem que encontrar Jesus. Na profecia sempre leva para Jesus. Toda profecia tem que te levar para Cristo. Os irmãos percebem isso? Natanael era estudioso, primo de Filipe. E eles estudavam sobre a vinda do Messias. E eles fizeram um acordo entre eles: se você encontrar o Messias, você me fala. Se você encontrar o Messias, você me fala. E era interessante que eles confrontavam todos que vinham falar: encontrei Jesus. O outro falava assim: espera aí, de onde ele veio, como é que ele é, de onde que ele está, o que é isso que você está falando para mim? Então eles sempre fizeram esse acordo. E aí nós vamos entrar no texto. No dia imediato recebeu Jesus e partiu para Galileia e encontrou quem? Primeiro que ele encontra Filipe. Num olhar que ele tem para Filipe, ele fala assim: Filipe, vem e me segue. E ele disse: segue-me. E fora Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ele tinha ali conhecidos. E olha o que acontece. Filipe encontrou aí, ele encontra Natanael. E quando ele encontra Natanael, Natanael estava ali. E Natanael era alguém que falava assim: olha, Jesus, se você disser que encontrou o Messias, eu vou fazer questionamentos tão fortes ali, que nós vamos derrubar essa crença sua. Alguém já viu isso, não? Aí Natanael falou isso para Filipe. E Filipe disse assim: olha, achemos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Só que presta atenção, como Natanael era alguém estudioso da palavra, ele sabia que, que de Nazaré não podia ter profeta. Nunca veio profeta de Nazaré. Nunca veio ninguém de Nazaré. Como que poderia o Messias vir de Nazaré? Como podia ele ter surgido de Nazaré? Presta atenção nisso. Parece importante você entender. Só que enquanto eles estão conversando nisso, Jesus está vindo. E quando Jesus está chegando, ele pega Filipe e fala: olha o que acontece. Respondeu-lhe Filipe: vem e você vai ver. Você vai ver quem está aqui. Jesus viu Natanael aproximar-se. Presta atenção nisso. Creia que Deus está com você e Ele nunca te abandonou. Creia nisso, nós vamos entrar aqui. Ao aproximar-se, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus falou isso para Natanael. Mas espera aí, de onde você me conhece? De onde você me viu? E Jesus está falando isso para Natanael. De onde você me viu? De onde você está me vendo? De onde você me conhece? De onde você me conhece? E aí você vai ver que Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando que ele te viu? Os irmãos, vocês vão entender esse texto agora. Os historiadores dizem de Flávio Josefo, presta atenção, quantos conhecem Flávio Josefo? Já leram o livro de Flávio Josefo? É um historiador muito referencial, ateu. Ele é ateu, mas ele escreve todas essas passagens bíblicas que ele tem naquela época. E ele escreveu que três crianças foram deixadas. 3 crianças não morreram na época de Herodes. Uma delas foi João Batista. O segundo deles foi Jesus. E o terceiro foi Natanael. E aí, quando a gente continua dizendo aqui, ele diz: quando estavas debaixo da figueira. Quando você entende isso? Na época, presta atenção, Natanael, ele era o terceiro e foi perseguido por Herodes. A mãe de Natanael leva ele para debaixo de uma figueira. E a mãe de Natanael esconde ele debaixo de uma figueira. Quando esconde ele debaixo de uma figueira, presta atenção, os guardas passam. Depois de passarem, ela vai para o deserto também, vai para o Egito, vive no Egito com Natanael. E aí, quando Natanael era muito pequeno, com 3 anos, a mãe dele fala para ele: filho, eu quero te contar uma coisa. Só eu e você podemos saber. Você foi perseguido, você é uma bênção, você é um milagre de Deus. Você é alguém ungido pelo Senhor. Porque os Herodes tentou matar você, mas não conseguiu matar você.
Herodes tentou matar você e não conseguiu. Eu escondi você debaixo da folha de figueira, mas presta atenção, só eu e você, só a mamãe e você podemos saber disso. Ninguém mais pode saber disso. Ninguém mais pode saber desse assunto. Até então, Natanael acreditava que Jesus era um profeta, era alguém que estava ali com ele. Mas aí, presta atenção. Próximo lá. E Jesus respondeu: por que dizes que te vi debaixo da figueira? Próximo, volta um pouquinho para mim, volta. 49. Exclamou Natanael: mestre. Ele é mestre aqui. Ele não está reconhecendo ele como o Senhor Salvador da vida dele. Mas ele começa ali, olha. Mestre, tu és filho de Deus? Tu és rei a Israel? De repente ele fala para ele: eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Aonde você me viu? Debaixo da figueira. Espera aí, só eu e a mamãe sabíamos. Só eu e a mamãe sabíamos disso. Ninguém mais sabia. Como o Senhor sabia? Veja que o Senhor é Jesus. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe de onde eu venho, o Senhor sabe quando eu me escondo, quando eu me levanto, quando eu me deito. E aí você vai perceber que respondeu-lhe Jesus: antes de te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Você não consegue esconder nada de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe pelo que você está passando. Ele sabe onde você está escondido. Ele sabe das circunstâncias. E Ele está dizendo para você: crê que eu estou te vendo, crê que eu estou com você, crê que eu não te abandonei, crê que eu mesmo comecei uma excelente obra na tua vida e eu mesmo vou completá-la. Crê que eu estou todos os dias contigo, como eu disse que estaria. Nós precisamos posicionar-se nisso. Quantos aqui me entendem? Aleluia. Esse é o terceiro. Filha, você precisa saber disso. Os céus estão abertos. E olha, presta atenção que ele continua falando: obrigado, és o Filho, é Jesus, me amas, está comigo, olha o que acontece. Exclamou Natanael: volta. Exclamou Natanael: mestre, tu és, vou mais 50. E Jesus respondeu: por que te vi? Você acredita que eu te vejo? Você acredita que eu estou olhando para você? Se você acreditar que eu estou com você, e que eu estou te vendo, que eu estou junto com você, coisas maiores do que essa você verá. Olha o que ele continua dizendo ainda, olha o que ele continua dizendo: pois maiores. E acrescentou: quando alguém queria dizer algo que era muita verdade, que era simplesmente verdade, ele disse: sim, sim, vos digo, vereis os céus abertos e os anjos a subir e a descer sobre a tua vida. Nós precisamos acreditar nisso, porque você vai acreditar que Deus está te vendo na sua tribulação, na sua aflição. Coisas maiores você verá. Se você crê que acredita que Deus está com você, você verá os céus abertos sobre a tua vida. Às vezes circunstâncias estão te paralisando, parece que nada está ao seu favor, mas o Senhor está dizendo: eu estou com você, eu não te abandonei. Crê que eu estou junto contigo, e os céus se abrirão de forma sobrenatural sobre a tua vida, e você verá coisas maiores do que essas. Você precisa crer que eu estou te vendo. Quem crê que está vendo, que Deus está te vendo, coisas maiores vão acontecer. Você vai ver que a conversão de Natanael veio por aí. Ele não acreditava em Jesus, mas muitos portugueses, deixa eu dizer, muitos irmãos virão, muitos irmãos retornarão, alguns voltarão. Sabe por quê? Porque a maioria está já com a fé lá embaixo. Ah, pastor, eu creio. Você fala: você crê? Eu creio, pastor. Você crê que as portas estão? Eu creio, pastor. Mas é um crer sem posicionamento. Deixa eu dizer para você, os Filipes já estão posicionados. Os Filipes já estão posicionados para dizer para você: nós vamos ser Filipe nessa nação. Para muitos Natanaéis, a gente vai ter muito Natanael que o Senhor vai trazer para nós. Vai ter muito Natanael que o Senhor vai trazer, e você vai falar para ele: Deus está te vendo. Deus não parou de olhar para você, Deus não parou de te ver. Mas quando ele me viu,
Só eu sabia. Ele sabe do dia que você está lá na sua cama, em que você está chorando sozinho lá, em que você está murmurando, reclamando, em que você está no dia de trabalho mais difícil. Ele sabe de todo o tempo, e Ele está dizendo para você: se você crê que eu estou com você, você verá os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Minha preocupação só é que você perceba que o Senhor está com você. Creio, porque às vezes nós passamos em algo religioso. Pastor, eu tenho que ir para a célula. É culto. Deixa eu dizer para você, o que mais o diabo quer é que você pare de congregar. Pare de estar aqui. Mas a gente pode assistir de casa, nada contra quem não pode vir. Mas aqui é o lugar para estar. Aqui é o lugar para a gente estar com nossos irmãos. Aqui é o lugar que a unção é liberada. Aqui é o lugar que a unção. Eu quero chamar você. Eu creio que você é alguém que crê. Quantos aqui creem que você é alguém que crê? Aleluia. Quem achou o Messias tem que apresentar ele a outro. Vai apresentar o Messias para outra pessoa essa semana. Vai apresentar, mas não vai apresentar Jesus, o Pai Natal, que Ele vai te dar. Porque tem gente que evangeliza assim: Deus vai te dar, Deus vai suprir sua necessidade. Fala assim: encontrei Jesus. Imagina, ele tinha estudado, ele era mestre. Natanael era mestre. É alguém que estudava todas as profecias. E ele consegue encontrar Cristo. Eu estou falando, Cristo está com você. Cristo não te abandonou. Ele não te deixou. Quantos creem nisso? Quantos já viram Jesus já? Deixa eu dizer para você, mesmo que as coisas digam que não na sua casa, o Senhor está com você. Ele não te abandonou. Tenha fé. Quantos creem nisso? Nós cremos, Senhor Jesus. Os céus se abriram para Jesus. Tu és filho amado. Os céus mesmo se abriram para Estevão. Você não está sozinho. E o céu se abre para você crer. Você crê que Deus está te vendo nessa terra? Quem é que veio para essa terra e está aqui nessa terra? Quem nasceu aqui nessa terra? Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Eu quero que o dia que você o dia mais difícil, que alguém já teve dias difíceis aqui. Vai cantar um cântico. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Alguém vai aparecer Filipes na tua vida. Vai ter Filipe ao seu redor. Vai ter um Filipe perto de você. Às vezes é sua esposa, você é o Filipe de alguém. Fala: Natanael, encontrei o Messias. Ele fala: mas pode vir alguma coisa, porque ele sempre vai contradizer você. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele fala assim: vem ver. Vem aqui ver. Quando chegar, Deus vai falar. Os irmãos estão junto comigo. Nós queremos que nós estamos começando algo. Nós vamos começar um novo ano. Você precisa entender a sua fé correta. Os céus estão abertos para você. Quantos aqui estão cheios de fé? Você pode louvar o Senhor comigo? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui comigo. Pastor, mas já disseram que o céu está de bronze. Eu provei para você que os céus não estão fechados sobre você. Está aqui na Bíblia. Mas Natanael não conhecia Jesus. Deus vai fazer com que você conheça Cristo. Você precisa de revelação nessa semana. Você precisa de algo nessa semana. Eu queria orar por você. Eu queria orar em cima dessa palavra. Amém? Quantos creem nisso? Sai do seu lugar. Fica de pé aí onde você está. Fala para a pessoa que está do céu: nós estamos começando uma semana, irmão. Nós estamos começando uma semana, minha irmã. Fala para ele: vamos diante do Senhor.